Tô aqui até chorosa querendo compartilhar uma experiência com vocês, mas a emoção grita, né? Quando algo marca a vida da gente, às vezes a gente só de lembrar, né? Derrete o coração. Aconteceu há tantos anos atrás essa experiência comigo, mas ela é tão viva que quando eu olho pro bilhetinho, me emociono. Então, lá na década de 80, em torno talvez de 85, por aí, eu morava num vilarejo, quando eu comecei meus primeiros passinhos de fé, e tinha duas amigas que tinham um trabalho evangelístico nessa vila com crianças. E tinha uma casa destinada para esse fim, né, que foi licenciada assim para nós. E a gente ia para lá fazer nossas orações, estudar a Bíblia, e nós, né, elas tiveram, né, essa ideia de ter esse chamado, na verdade, né, de Deus, de evangelizar os pequeninos, mas assim, era um trabalho de contar historinha bíblica, de falar do evangelho, de falar do amor de Jesus para aquelas crianças sem envolvimento denominacional, até porque nem tinha denominação evangélica naquela vila, né. E aí, essas irmãs, chegou um momento que elas foram transferidas, os maridos foram transferidos na empresa, né, para mudarem do lugar, e elas chegaram para mim com a chave da casa: ó, Deus tocou nosso coração que você vai seguir com esse trabalho. Eu entrei em desespero, eu era extremamente tímida, a minha autoestima era saindo pelo dedão do pé, assim, eu tinha dificuldade de me comunicar, porque eu era muito tímida. E eu disse: não, vocês estão de brincadeira, né? Só pode ser uma piada. Não, Deus falou que é você e tá aqui a chave. Gente, eu assim, eu tinha tanta gratidão a Deus, né, pelo meu encontro com Ele, mas eu tinha temor, tinha receio de desobedecer, mas eu quase entrei em pânico. Mas assim, nesse temor de que, né, elas falaram que foi Ele, se foi Ele, né, eu não vou... Quem sou eu, né, para dizer não? Fiquei, mas assim, eu tinha um conflito muito grande com isso, assim, porque liderança para mim era, né, não condizia com a visão interior que eu tinha de mim mesma, né. E aí teve um dia que eu fui para aquele trabalho, né, com aquele encontro com aquelas crianças, muito desanimada e murmurando com Deus, tentando convencer Deus de desistir daquela história comigo, né. Falei: Deus, eu não sou apta para essas coisas, eu não tenho carisma, eu sou uma pessoa sem graça. Por que o Senhor vai me colocar justamente com criança? Que criança, para você prender atenção, você tem que, no mínimo, ter carisma, né? E eu sentia que eu não tinha carisma nenhum, até porque era uma criança abandonada, que sofreu bullying, que sofreu todo tipo de medos na infância. Aquela criança estava dentro daquele corpo adulto que estava tentando ir lá comunicar Jesus para aquelas crianças, né? Enfim, e eu tentando convencer Deus que eu não era a pessoa certa para isso, e fui para lá nessa bronca nesse dia, né? E aí, para minha surpresa, quando terminou a aulinha ali, contei a historinha, fiz atividade, cantei com as crianças, e quando terminou veio um menininho, né, na frente falar comigo. Ele tinha em torno de 7 a 8 anos e me entregou esse bilhetinho, onde ele escreveu: Rainha Marli, você é muito especial, beijos, Thalia. Aquilo foi assim para mim um choque, né? Porque assim, a criança, os olhinhos daquela criança olhando para mim, me tratando como rainha, dizendo: rainha, né? Você é muito especial. Era tudo que eu não me sentia, muito longe de qualquer perspectiva dessa natureza. Mas Deus usou aquela criança para fortalecer meu coração, né? Tipo, dizer assim: ah, você tá se vendo assim. Ai, gente. Você tá se vendo assim, mas não é assim que você é vista. É muito lindo, né? Não tem como não se emocionar. E aí aquilo fortaleceu meu coração, assim, me sustentou para que eu continuasse, né, naquele trabalho. Enfim, muita água passou embaixo da ponte. Eu mudei daquela cidade, mudei de estado, e aconteceram coisas na minha vida que me fizeram eu me sentir um tanto quanto fracassada, né? Muitas coisas pelas quais eu tinha lutado, eu tinha perdido algumas batalhas, né, na minha vida, mas só que eu não sabia que a gente perde batalha, mas não perde a guerra, né?
E eu estava assim muito em conflito, né? Muito em conflito e bem desanimada um dia. E aí eu peguei a minha Bíblia, falei, acho que eu vou ler a Bíblia, falar com Deus, né? E aí caiu de dentro da Bíblia o bilhetinho. E aí no verso do bilhetinho, gente, quase 40 anos depois, no verso do bilhetinho, eu li que eu não tinha me atentado. E aí olha o que diz no verso. Ah, meu Deus, Deus te ouve, porque era justamente o que eu estava dizendo. Ah, Deus não ouve minha oração, tantos fracassos, tantas coisas, né? E eu me sentindo novamente com aquele sentimento de inaptidão diante de Deus, assim. E aí diz, né? Deus te ouve, 3 pontinhos, antes mesmo de você falar. Gente, não preciso contar, né? Que eu me derreti em lágrimas diante de Deus e pude ver assim a fidelidade, a bondade de Deus. E aí Deus começou a trabalhar na minha vida, me trazer a consciência de que nós não podemos deixar que o nosso passado, que a nossa história nos defina, até porque nós corremos um grande risco de estar pecando não só contra nós mesmos, mas contra o próprio Deus, contra o valor que Ele deu para nós, contra o preço que Ele pagou por nós na cruz, né? Então hoje eu posso dizer que Deus me trouxe essa consciência que às vezes uma forma de sermos derrotados pelo mal é esse pretexto, até vestido, né? Um pretexto de humildade, eu não sou digna, eu não mereço. E na verdade é uma incredulidade, é o nosso orgulho ferido, né, de quando fomos expostos na vida e a gente né, desenvolve um orgulho que parece um orgulho bom, né, que ele está assim mascarado de humildade, mas na verdade é um orgulho do mesmo jeito, que é recheado de incredulidade, né? Porque se nós olharmos para o que o Filho de Deus, o próprio Deus, né, se tornou filho, porque se tornou filho de homem, né, igual a nossa natureza. Se nós olharmos para esse preço, não dá para subestimar quem nós somos, né? E é isso que nesse tempo Deus me tem feito eu entender quem eu sou para Deus e o que eu sou em Cristo. E isso que a gente precisa levar para a vida, né? E eu queria compartilhar isso para dizer, não leve tanto tempo para descobrir isso. Eu andei uns 40 anos no deserto da minha alma até tomar essa consciência, até cair em mim, né? Disso que eu tô falando para vocês. Então, assim, parece que é uma coisa tão... pode ser óbvia, pode ser simples para alguns, mas enquanto a gente não a conhece na profundidade, a gente fica muito suscetível na vida, muito suscetível a enfraquecer na fé, a desanimar, a desistir, né? Então, graças a Deus, né, por essa oportunidade e pensar que o Senhor é fiel para usar uma criança, né, tão pequenininha para falar conosco. Não sei onde anda o Thalian nessas alturas, deve ser um pai de família. Se a gente não se vê nessa terra, eu espero que a gente se encontre no céu. Talvez ele não tenha noção do instrumento que ele foi na minha vida, mas que Deus o abençoe, abençoe cada criança que passou por aquela escolinha bíblica e abençoe a cada um de vocês com quem eu compartilho nesse dia. Um simples testemunho, mas que tem uma grande valia na minha vida. Amém? Deus te abençoe.